Glória a Deus. Todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Obrigado pelas homenagens. Agora aumentou a minha responsabilidade. E eu tenho que pregar em menos de meia hora agora. Mas fico muito feliz por cada homenagem, pela corrida que nós fizemos. Agradeço em especial o Nandão e a Nete. Cheguei na sexta-feira, minha esposa falou: meu, dia do pastor no domingo, tem que comprar as coisas, os varão vai fazer o quê? Eu falei: meu Deus do céu. Uma correria, liga um para o outro, faz grupo e monta. Mas graças a Deus, aprove, né? Os pastores são mais que merecidos dessa homenagem, de guiar o povo na palavra do Senhor. E nós somos esse aprendizado, somos esse povo, somos essa colheita, somos esse instrumento ao qual Deus tem nos separado para isso. Então, se faça parte dessa homenagem, você faz parte dessa homenagem. Se nós temos pastores aqui, é porque Deus confiou eles nas nossas almas, nas nossas vidas. E nós somos gratos a Deus pela vida de cada um. Amém? Quero convidar você juntamente comigo a abrir a sua Bíblia, livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15. Garanto aos irmãos que vai ser uma mensagem curta, mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco grandemente através desta palavra. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Podeis se assentar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, somos gratos, Pai, por essa oportunidade. Senhor, pela sua infinita misericórdia e graça, fala conosco mais uma vez através da tua palavra. Abre, ó Deus, o nosso entendimento, para que possamos compreender qual é a sua vontade para nós nessa manhã, nesse santo lugar. Desde já, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, terceira viagem missionária do apóstolo Paulo a Efésios. E ele vem trazendo aí algumas orientações para essa igreja. Nós lemos aí no capítulo 5, a partir do versículo 15 até o 21, algumas orientações que o apóstolo Paulo dá à igreja de Efésios, convidando, chamando, anunciando e explicando o que era andar em sabedoria. É um convite que ele faz, é uma orientação que ele entrega para a igreja de Éfeso. Mas para nós entendermos o que levou o apóstolo Paulo a orientar a igreja desta maneira, nós temos que recorrer ao seu contexto. O que está acontecendo? Qual foi a obra que o Senhor fez na igreja de Éfeso, naquela parte da Ásia? Então eu anotei algumas particularidades que nós encontramos em Atos 18:18 e também 19:41. Lucas vai dar o relato da caminhada do apóstolo Paulo em Éfeso, na sua terceira viagem. Eu trouxe um resumo para a gente entender. Primeiro, a carta de Efésios foi escrita por cerca de 60 depois de Cristo. Terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E aí, quando sai de Coríntio, ele leva Áquila e Priscila para Éfeso, para acompanhar nessa comitiva, nessa obra. Nos mostra que a obra, de maneira nenhuma, nós conseguimos fazer sozinhos. Há membros, há servos, há pessoas dedicadas,
as pessoas que ouvem a palavra do Senhor e continuam nessa jornada. É o que acontece conosco, que nós estamos aqui nesse santo lugar, ouvimos a voz do Senhor, o Senhor nos trouxe até esse lugar, para que o pastor e a pastora venham nos direcionar na vontade de Deus, e assim prosseguimos ao alvo, buscando falar do amor do Senhor e dizer do seu evangelho, que é chegar do reino dos céus. Então ele traz esses dois, a qual aí tiveram um papel importante também em Corinto, trouxe para Éfeso. Continuando no nosso resumo aqui, Paulo pregou o batismo de Cristo, pois Atos vai relatar que eles conheciam o batismo de João e não o de Cristo. Então Paulo vai lá e esclarece também esse batismo. E ficou por 3 meses pregando e ensinando na sinagoga. Ele fez o caminho ao qual todos faziam. Primeiro ministrou para os judeus, depois ministrou para os gentios e seguiu a sua jornada. Deus, através do apóstolo Paulo, fez maravilhas incontáveis em Éfeso. Eu separei algumas, ao qual Lucas relata em Atos, para você ver o tamanho do poder e a graça de Deus que era depositada através do apóstolo Paulo. Mas nós devemos entender uma coisa: Paulo era um instrumento do Senhor, não era ele que fazia. Paulo era um instrumento do Senhor. O Senhor habitava nele através do Espírito Santo. Paulo foi o instrumento usado para converter muitas e muitas pessoas em Éfeso. E qual foi o instrumento? Primeiro ele ensinou, primeiro ele ministrou. E depois Deus, através da sua graça e misericórdia, diz Atos que os lenços e os aventais do apóstolo Paulo eram pegados e colocados sobre os enfermos e eles curavam. O poder de Deus curava através dos lenços. Mas, infelizmente, um tempo atrás, não muito longe, as pessoas distorcem isso e dão crédito ao lenço, ao avental, e não ao poder de Deus. Continuando. Para você ter ideia, tem um fato engraçado em Atos, bem em Éfeso. Ele vai relatar que 2 filhos de Seva vão tentar expulsar um demônio, e eles falam que expulsam aquele demônio no nome de Deus ao qual Paulo prega. Os demônios olham para aqueles 2 e dizem: Cristo nós conhecemos, Paulo também, e vós, quem sois? Diz a palavra do Senhor que os demônios dão uma surra neles, eles fogem despidos, e toda aquela circunvizinhança ouve essa história, e o temor de Deus cai sobre aqueles homens. Tudo acontecendo em Éfeso. E tem uma parte muito interessante, é que o apóstolo Paulo, após ministrar a palavra do Senhor, numa cidade que era idólatra, uma cidade que andava em pecado, numa cidade que favorecia o ocultismo, aquelas pessoas sendo ministradas e o Espírito Santo atuando no coração de cada um, transformando cada um. Elas começam a se converter, a se arrepender dos seus pecados e começam a anunciar em praça pública os seus pecados, confessando no meio de todos. E ainda mais, todos os livros de ocultismo que eles tinham, eles queimam em praça pública para evidenciar ali a sua conversão e anunciar ali o seu caminho em Cristo. Uma cidade faz isso. Se converte a ouvir a palavra do Senhor, há um confronto dentro do seu coração, e esse confronto mostra para essas pessoas que o caminho que elas estão andando é errado, que esse caminho vai levar à morte. E elas compreendem essas coisas, e as suas atitudes demonstram que houve conversão, que houve entrega, que houve renúncia do seu eu para seguir um caminho em Cristo. Para você ter ideia do tamanho do poder da palavra do Senhor, há um homem chamado Demétrio. Ele confecciona as estátuas da deusa Diana, uma deusa que ali tinha muito poder em Éfeso.
Para você ter ideia, o templo da deusa Diana era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então era evidência, e o apóstolo Paulo está lá no meio de Éfeso, ministrando a palavra do Senhor. Esse homem consegue ali comover, fazer reunir pessoas e começa a falar contra o apóstolo Paulo, contra a palavra do Senhor, dizendo que esse homem está aí manchando, atrapalhando, querendo desvirtuar os efésios da fé da deusa Diana. Por isso, ele convoca uma assembleia. Muitas pessoas vão até um teatro grande e começam ali a criar um confronto, um tumulto. Para você ter ideia, um se levantou para falar com a multidão. Em 2 horas consecutivas, eles gritavam que a Diana era a rainha dos Efésios, ou a deusa dos Efésios, por 2 horas consecutivas em alta voz. A palavra do Senhor entrou em Éfeso como uma dinamite, que estourou lá dentro, e foi pegando, anunciando, transformando, trabalhando todas as pessoas, e convertendo a elas ao caminho do Senhor. Sem idolatria, sem templo feito por mãos dos homens, mas simplesmente com o poder do avivamento da palavra do Senhor. Aleluias! Mas agora, presbítero, qual é a palavra que o apóstolo Paulo anunciou a essa cidade? Que virou ela de cabeça para baixo, na verdade endireitou a cidade, porque ela estava de cabeça para baixo. Qual foi a palavra que foi ministrada? Nós lemos aqui um convite à sabedoria. Ele diz: deixai-vos a bebida forte, mas se enchei-vos do Espírito Santo de Deus, aleluias. Coma dessa palavra, mergulhe nela, medite nela noite e dia, e Deus vai abrir o seu entendimento. Ele fala: andai em comunhão com o seu irmão e com a sua irmã, seja temente a Deus em todo o tempo. E ele vai dizer outras instruções, a qual nós não conseguimos falar agora por causa do tempo. Mas eu quero mostrar e ler uma palavra muito conhecida, a qual agora você ouvindo todo o contexto que aconteceu em Atos 18:18 ao 19:40, para entender o tamanho do poder avassalador da palavra de Deus, quando encontra o coração apto a ouvir a voz do Senhor. Abra aí, Efésios 2. Eu vou usar esta palavra como exemplo, porque nós a conhecemos e vai nos favorecer para o nosso entendimento. Agora imagina comigo todo o contexto que eu falei. Como estava a cidade de Éfeso, antes da chegada do apóstolo Paulo e durante a chegada do apóstolo Paulo. Imaginem comigo pessoas em praça pública, queimando os seus livros. Pessoas em praça pública, confessando os seus pecados. Pessoas abandonando o ocultismo, a idolatria e se convertendo ao Senhor. Um verdadeiro avivamento genuíno através da palavra do Senhor. Aleluias! Agora vamos ler. Imagine aí, trabalhe esse contexto. E agora ouça essas palavras. O título da minha Bíblia, vou usar até o título, diz assim: somente pela graça somos salvos. E ele vem narrando, falando, e diz: ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, no quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, aleluias, por meio do grande amor que nos amou, deu-nos vida em Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto,
pela graça sois salvos. Aleluias! Meus amados irmãos, imagina um povo lá ouvindo as palavras do apóstolo Paulo, o Espírito Santo sendo ministrado no corações de todos, e eles entrando numa reflexão, num confronto, dizendo que eles estão no caminho errado, dizendo que são destinados à ira do Senhor, dizendo que Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, através de Cristo, nos deu a oportunidade de sermos salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Aleluias! Eu quero continuar, ele vai enfatizando, diz no versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Aleluias! Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Aleluias! Meus amados irmãos, essa é uma das orientações do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Tirando todo o mérito que eles vinham pensar que podiam alcançar através da obra redentora de Cristo, Paulo tira esse pensamento e coloca toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Cristo, o nosso Senhor. Enfatizando e resumindo para finalizar, o apóstolo Paulo diz para eles: este caminho que vocês estão andando agora só vai levar a um caminho, a ira de Deus, e ela é implacável. Se vocês continuarem dessa maneira, só há esse caminho. Mas ele diz: eu vim aqui como ministro do Senhor, Ele me deu autoridade para pregoar a palavra, eu sou um instrumento usado na mão dEle, e venho dizer para você que através de Cristo, o alicerce perfeito, o sacrifício perfeito, o qual tem toda a autoridade, toda a graça e todo o poder, através do nome do Senhor, Ele pode reverter essa situação. E aí acontece o que nós lemos e que foi enfatizado no contexto de Atos. Pessoas se arrependem, pessoas se convertem, e por incrível que pareça, só há um resultado: o nome do Senhor é exaltado. Aleluias! Meus amados irmãos, precisamos desse avivamento. Precisamos ter em nossos tempos um avivamento que aconteceu em Éfeso, através da palavra do Senhor, através do convencimento pelo Espírito Santo de Deus, não algo chamado pelo movimento, não algo chamado pela eloquência ou a sabedoria do homem. Pelo contrário, ela tem que estar sendo fundamentada em Cristo, com alicerce do Senhor, buscando estrutura dentro da palavra de Deus, para chegar até o ouvido daqueles que precisam ouvir a verdade que liberta, se converter dos seus maus caminhos e entender que nós nascemos somente com um propósito: adorar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. Que esse momento sirva de reflexão para nós, olharmos para a nossa jornada e entendermos que só há uma ferramenta que liberta: Cristo, o Verbo vivo, o pão que desceu do céu. Só Ele tem o poder de converter aquele que está perdido. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas ao Senhor.